Uau! Não pode ser verdade! O silêncio parecia gritar naquela mansão em Recife. O mármore gelado subia pelas pernas descalças de Isabela, enquanto o aroma de jasmim noturno ativava memórias enterradas. Suas mãos tremiam como folhas ao vento quando o envelope caiu no chão, revelando a verdade que mudaria tudo para sempre. Isabela Moraes ficou imóvel diante do espelho quebrado de seu pequeno quarto de empregada, observando como as lágrimas desenhavam caminhos silenciosos por suas bochechas pálidas. Seus olhos verdes, da cor das folhas novas depois da chuva, refletiam uma tristeza que parecia ter se instalado para sempre em sua alma de 20 anos. A carta de demissão tremia entre seus dedos enquanto relia as palavras que destroçavam suas últimas esperanças. Devido à situação econômica atual, prescindiremos de seus serviços a partir de hoje. Agradecemos sua compreensão. Não pode ser, sussurrou, pressionando o papel contra o peito. Era minha última oportunidade. O pequeno apartamento na periferia de Recife parecia mais apertado do que nunca. As paredes pareciam se fechar sobre ela enquanto pensava em sua mãe, Dona Carmen, que lutava contra um câncer no hospital público. Os medicamentos custavam mais do que Isabela poderia ganhar em 3 meses, e agora, sem trabalho, o futuro parecia impossível. Seu celular vibrou com uma mensagem que a fez estremecer. Filha, os médicos dizem que preciso da cirurgia em breve. Não se preocupe comigo. Cuide-se. Isabela fechou os olhos com força. Sua mãe sempre tinha sido sua fortaleza, a mulher que trabalhou em turno duplo na indústria têxtil para criá-la depois que seu pai as abandonou quando ela tinha 8 anos. Carmen Moraes havia sacrificado seus próprios sonhos para que Isabela pudesse estudar, e agora que mais precisava dela, sentia-se completamente inútil. Dirigiu-se à janela que dava para o quintal, onde as buganvílias roxas que sua mãe tanto amava murchavam por falta de cuidado. Tudo ao seu redor parecia refletir o estado de seu coração, quebrado, abandonado, sem esperança. Seus olhos pararam no jornal local que havia comprado naquela manhã. Um pequeno classificado tinha chamado sua atenção. Procura-se empregada doméstica temporária para a casa de veraneio nos arredores da cidade. Bom salário. Apresentar-se em... Era sua única opção. Isabela pegou o jornal com as mãos trêmulas e discou o número. Uma voz fria e profissional marcou uma entrevista para aquela mesma tarde. 2 horas depois, encontrava-se diante dos portões de ferro forjado mais imponentes que já tinha visto na vida. A mansão erguia-se como um palácio entre jardins perfeitamente cuidados, com fontes de mármore e caminhos de pedra que pareciam saídos de um conto de fadas. Isabela Moraes apresentou-se à mulher elegante que a recebeu na entrada. Venho pelo anúncio de emprego. Sou Helena Vasques, a administradora da propriedade, respondeu a mulher, avaliando-a da cabeça aos pés. O senhor Diogo precisa de alguém de confiança. Esta é sua casa de descanso e ele vem frequentemente com convidados importantes. Isabela assentiu, tentando manter a compostura enquanto seus olhos percorriam os tetos altos decorados com lustres de cristal e as paredes cobertas de arte que provavelmente custava mais do que tudo que ela havia ganhado na vida. Tem experiência com famílias ricas? Perguntou Helena com certo desdém. Já trabalhei em casas grandes antes, mentiu Isabela, apertando sua pequena bolsa. Sou muito cuidadosa e discreta. A verdade era que nunca havia estado em um lugar tão luxuoso, mas precisava daquele emprego desesperadamente. Helena a estudou por mais alguns segundos antes de suspirar. O salário é de R$ 4.000 por mês, mais alimentação e moradia. O trabalho inclui limpeza geral, lavanderia e servir quando houver visitas. Interessa? Isabela sentiu o coração dar um salto. Era mais dinheiro do que jamais ganhara.
O suficiente para os medicamentos de sua mãe e mais um pouco. Sim, senhora. Interessa-me muito. Ótimo, pode começar amanhã. Vou lhe designar um quarto na ala de serviço. E lembre-se, Helena a olhou fixamente. O senhor Diogo valoriza muito a privacidade e a discrição. O que você vir e ouvir aqui, fica aqui. Naquela noite, Isabela ficou acordada até tarde, olhando para o teto descascado de seu pequeno quarto. Pela primeira vez em semanas, sentiu um raio de esperança atravessar a escuridão de seu coração. Talvez as coisas estivessem prestes a mudar. Mas o que ela não sabia era que o destino havia preparado para ela muito mais do que um simples emprego. Naquela mansão de Recife, sua vida se cruzaria com a de um homem que mudaria para sempre sua forma de ver o mundo e o amor. Você já sentiu que está à beira do abismo, se agarrando à última esperança? Conte-nos nos comentários de que cidade você nos lê. Dê um like se esta história toca seu coração e inscreva-se para seguir esta emocionante história de amor e superação. Diogo Santiago. Sampaio fechou o laptop com mais força do que o necessário e massageou as têmporas, sentindo o peso dos 30 anos como se fossem 100. Seus olhos azuis, da cor do céu depois da tempestade, refletiam o cansaço de quem carregava responsabilidades grandes demais desde muito jovem. O escritório no 30º andar da torre empresarial, no centro de Recife, parecia uma gaiola de ouro. Pelas janelas panorâmicas, ele podia ver a cidade se estendendo até o horizonte, mas sentia-se mais distante do mundo, real do que nunca. Senhor Santiago, a voz de sua assistente interrompeu seus pensamentos. Seu pai está na linha 1. Diogo suspirou profundamente. Seu Rodrigo Santiago era um homem de ferro que construíra seu império imobiliário do nada, mas que nunca aprendera a separar os negócios da vida pessoal. Diogo, precisamos falar sobre o projeto de Porto de Galinhas. A voz autoritária de seu pai ressoou pelo fone. Os investidores japoneses chegam na sexta-feira e tudo deve estar perfeito. Já revisei todos os contratos, pai. Está tudo em ordem. Não me refiro apenas aos papéis, filho. Refiro-me à apresentação. Você precisa estar na casa de Recife para recebê-los apropriadamente. Nada de hotéis. Helena já preparou tudo. Diogo conhecia bem essa rotina. Seu pai acreditava que mostrar riqueza e poder era fundamental para fechar negócios importantes. A mansão da família era seu palco favorito para impressionar os sócios estrangeiros. Tudo bem, pai? Irei amanhã. E Diogo, desta vez não quero que traga aquela garota do mês. Precisamos projetar seriedade e estabilidade familiar. As palavras de seu pai o irritaram, mas não era momento para discutir. Seu relacionamento com Verônica, uma modelo de São Paulo, havia terminado há 2 semanas da maneira mais fria possível, como todos os seus relacionamentos anteriores. Parecia que ele não conseguia se conectar de verdade com ninguém, como se houvesse uma barreira invisível ao redor de seu coração. No dia seguinte, Diogo dirigiu sua BMW preta pelas ruas de Recife em direção à mansão da família. O trânsito da tarde lhe dava tempo para pensar, algo que ultimamente preferia evitar. Seus pensamentos sempre o levavam ao mesmo lugar. A sensação de vazio que crescia dentro dele, apesar de ter tudo o que supostamente deveria fazê-lo feliz. A mansão ergueu-se diante dele como sempre, imponente e perfeita. Helena o recebeu na entrada com sua eficiência habitual. Bem-vindo, senhor Santiago. Seu quarto está pronto. Jantar será servido às 8. Obrigado, Helena. Há algo novo que eu deva saber? Contratei uma nova funcionária temporária para ajudar com a limpeza e o serviço durante sua estadia. É muito discreta e trabalhadora. Diogo assentiu distraidamente enquanto subia as escadas para seu quarto. A última coisa que precisava era se preocupar com pessoal novo durante uma semana tão importante. Isabela havia chegado cedo naquela manhã
e Helena lhe dera um rápido tour pela mansão, explicando suas responsabilidades. A casa era ainda mais impressionante por dentro do que imaginara. Mármores importados, móveis antigos que pareciam obras de arte e uma biblioteca com livros que provavelmente nunca teria a chance de ler. "O senhor Santiago chegará esta tarde", explicou Helena enquanto caminhavam pelo corredor principal. "Ele é muito particular sobre sua privacidade. Você fará a limpeza das áreas comuns pela manhã, antes que ele desça para o café, e à tarde cuidará da lavanderia e da preparação do serviço para o jantar." Isabela assentiu, memorizando cada instrução. Não podia cometer erros neste trabalho. Naquela tarde, enquanto arrumava as flores frescas no hall de entrada, ouviu o som de um carro chegando. Seu coração acelerou de nervosismo. Era a primeira vez que ficaria cara a cara com seu chefe. Da porta entreaberta da sala de estar, viu um homem alto e elegante entregar as chaves de uma BMW preta a um dos funcionários do jardim. Vestia um terno cinza perfeitamente cortado, e embora não pudesse ver seu rosto completamente, havia algo em sua postura que irradiava autoridade e poder. Diogo entrou na casa e dirigiu-se diretamente para as escadas, mas algo o fez parar. Um aroma sutil, mas distinto, flutuava no ar. Jasmim misturado com algo que ele não conseguia identificar, mas que lhe parecia estranhamente reconfortante. Seus olhos percorreram o hall e pararam no arranjo floral do centro. As rosas brancas estavam perfeitamente arrumadas, mas havia pequenos detalhes que ele não vira antes. Ramos de eucalipto entrelaçados de maneira artística e pequenas flores silvestres que davam ao arranjo um toque pessoal e caloroso. "Helena?" chamou. "Sim, senhor Santiago. O arranjo floral está diferente." Helena sorriu levemente. "A nova funcionária tem bom gosto para essas coisas. Esperava que gostasse." Diogo assentiu e continuou em direção ao seu quarto, mas não conseguiu tirar da mente a sensação de que algo havia mudado na casa. Era sutil, mas definitivamente diferente. Naquela noite, depois de um jantar solitário, decidiu dar um passeio pelos jardins para clarear a mente antes da reunião do dia seguinte. A lua cheia iluminava os caminhos de pedra, e o ar fresco da noite trazia o aroma dos jasmins que cresciam perto da fonte principal. Enquanto caminhava, notou uma luz tênue vinda de uma das janelas da ala de serviço. Alguém estava acordado àquela hora. Por curiosidade, aproximou-se um pouco mais e pôde ver através da janela, parcialmente aberta. Uma jovem estava sentada em uma pequena mesa, rodeada de livros e papéis. A luz de uma luminária simples iluminava seu rosto concentrado enquanto escrevia algo em um caderno. Tinha o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo bagunçado e usava uma blusa branca de mangas compridas que parecia grande demais para ela. O que mais lhe chamou a atenção foram seus olhos. Quando ela levantou o olhar para consultar um dos livros, Diogo pôde ver que eram de um verde extraordinário, como esmeraldas iluminadas por dentro. Havia algo em sua expressão que o cativou, uma mistura de determinação e tristeza que o lembrou de sua própria luta interna. A jovem se levantou para pegar algo na pequena prateleira e, nesse momento, seus olhares se cruzaram através da janela. O tempo pareceu parar por um instante. Os olhos verdes se arregalaram de surpresa, e Diogo pôde ver um rubor subir por suas bochechas pálidas. Isabela ficou paralisada ao perceber que alguém a observava. Reconheceu imediatamente seu chefe e a vergonha a invadiu. O que ele pensaria dela estudando aquelas horas? Acreditaria que ela estava sendo indiscreta ao usar os livros que encontrara em uma caixa em seu quarto? Diogo levantou a mão em um gesto que pretendia ser tranquilizador, mas Isabela já havia apagado a luz e desaparecido da janela. Ele ficou ali parado por vários minutos, com o coração batendo de uma maneira que não experimentava há anos. Havia algo naquela jovem que despertara sua curiosidade de
uma forma completamente inesperada. Naquela noite, tanto Diogo quanto Isabela ficaram acordados mais tempo do que o habitual, pensando naquele encontro de olhares que durara apenas alguns segundos, mas que deixara uma marca profunda em ambos os corações. O destino havia começado a tecer os fios de uma história que mudaria suas vidas para sempre. Os dias seguintes na mansão transcorreram em uma estranha dança de encontros casuais e olhares esquivos. Isabela havia desenvolvido um horário quase militar para evitar cruzar com Diogo, mas parecia que o destino tinha outros planos. Diogo, por sua vez, encontrava-se procurando desculpas para ficar nas áreas comuns da casa mais tempo do que o necessário. Havia algo magnético na presença silenciosa daquela jovem que ele mal conhecia, mas que começara a ocupar seus pensamentos de maneira inquietante. Era uma quinta-feira de manhã quando tudo mudou. Isabela estava na biblioteca, aproveitando que Diogo saíra cedo para uma reunião para limpar as prateleiras superiores. Havia encontrado naquela sala um refúgio inesperado. As paredes forradas de livros, a luz dourada que entrava pelas janelas e o silêncio que lhe permitia pensar em sua mãe sem que ninguém a visse chorar. Subida em uma escada de madeira, esticava o braço para alcançar um livro que caíra atrás dos outros, quando a manga de sua blusa prendeu em um canto da prateleira. O som do tecido rasgando ressoou no silêncio, e Isabela sentiu o ar fresco tocar sua pele exposta. Não, 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 murmurou desesperada, tentando descer rapidamente da escada para verificar o dano. Foi nesse exato momento que Diogo decidiu voltar mais cedo de sua reunião. Os investidores japoneses haviam cancelado até o dia seguinte e ele aproveitara para voltar para casa e revisar alguns documentos. Ao entrar pela porta principal, ouviu um barulho vindo da biblioteca. "Helena?" chamou, dirigindo-se ao som. Isabela ficou gelada ao ouvir sua voz. Estava de costas para a porta, segurando desesperadamente o braço esquerdo contra o corpo, tentando esconder o que o rasgo na manga havia revelado. "Você está bem?" Diogo entrou na biblioteca e pôde ver a escada movida e alguns livros no chão. "Se machucou?" "Não, senhor Santiago. Está tudo bem." Isabela não se virou, mantendo o braço junto ao corpo. "Só derrubei alguns livros. Já termino de limpar e saio." Mas Diogo já havia notado a tensão em sua voz e a postura rígida de seu corpo. Aproximou-se mais, e foi então que viu as marcas. No braço esquerdo de Isabela, do pulso até quase o cotovelo, havia uma série de cicatrizes que formavam um padrão deliberado. Não eram cortes, mas marcas que pareciam ter sido feitas com fogo. No centro, mal visível, mas inconfundível, estavam os restos do que um dia fora uma queimadura em forma de cruz. Diogo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seus olhos azuis se encheram de uma mistura de horror e compaixão que nunca antes experimentara. "Meu Deus!" sussurrou sem conseguir se conter. Isabela virou-se imediatamente com lágrimas nos olhos e o terror estampado no rosto. Sabia que não havia mais como esconder o que ele vira. "Por favor, não diga nada." Sua voz falhou. "Preciso deste emprego. Minha mãe está doente e... Quem fez isso com você?" Diogo se aproximou mais e, pela primeira vez em anos, sentiu uma raiva genuína e protetora por alguém que mal conhecia. Isabela recuou até que suas costas tocaram os livros. As lágrimas corriam livremente por suas bochechas enquanto abraçava seu braço ferido contra o peito. "Foi há muito tempo", murmurou. "Eu tinha 15 anos. Meu pai, ele acreditava em disciplinas muito rígidas. Dizia que eu era uma pecadora, que precisava purificar minha alma." Diogo sentiu o mundo parar ao seu redor. A imagem daquela jovem de olhos verdes sendo machucada pelo próprio pai provocou-lhe uma ira que ele não sabia que podia sentir. "Seu pai fez isso?"
Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Isabela. Assentiu, incapaz de falar. As memórias a transportaram para aquela noite terrível, quando tinha 15 anos, quando foi descoberta lendo livros que seu pai considerava inapropriados para uma moça decente. O castigo fora rápido e brutal, marcas de fogo que, segundo ele, a ajudariam a lembrar qual era seu lugar no mundo. Por isso fui embora de casa aos 16. Continuou com a voz trêmula. Minha mãe tentou me proteger, mas ele era muito forte. Quando finalmente consegui escapar, jurei que nunca mais permitiria que alguém me machucasse assim. Diogo tirou o paletó imediatamente e o ofereceu para que ela cobrisse o braço. Vista isso, sua voz era gentil, mas firme. E venha, sente-se aqui. Ele apontou para uma das poltronas de couro da biblioteca. Isabela hesitou por um momento, mas algo no olhar de Diogo lhe transmitiu uma segurança que não sentia há anos. Por que você fica em empregos onde precisa usar mangas compridas? Diogo sentou-se na poltrona em frente, mantendo uma distância respeitosa. Deve ser muito desconfortável no calor, porque ninguém me contrata se veem as marcas. Isabela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Acham que sou perigosa ou que trago problemas? Perdi 3 empregos porque alguém as viu e decidiu que eu não era o tipo de pessoa que queriam em sua casa. Isso é ridículo. Você é a vítima, não a culpada. Isabela o olhou surpresa. Em seus olhos azuis não havia nojo nem pena, mas uma indignação genuína pela injustiça que ela sofrera. A maioria das pessoas me vê assim, Senhor Santiago. Para eles, as marcas significam que devo ter feito algo ruim para merecê-las. Diogo inclinou-se para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Posso perguntar uma coisa? Os livros que você estava lendo na outra noite eram da caixa que está no seu quarto? Isabela assentiu, corando ligeiramente. Encontrei-os lá quando cheguei. A senhora Helena me disse que eu podia usar o que precisasse. Espero que não haja problema. Não há problema algum. Esses livros eram da minha mãe. Guardei-os aí há anos depois que ela morreu. Não tinha conseguido vê-los novamente até agora. Foi a vez de Isabela se surpreender. Na voz de Diogo surgira uma tristeza profunda que ela reconheceu imediatamente, porque era semelhante à sua. O que você está estudando? Perguntou ele. Pedagogia. Isabela ajeitou o paletó em volta dos ombros. Sempre quis ser professora, mas quando meu pai me marcou, tive que largar a escola. Agora estou tentando estudar por conta própria para poder fazer a prova e terminar o ensino médio. Talvez um dia eu possa ir para a universidade. Diogo a observou em silêncio por um momento. Havia algo extraordinário naquela jovem que sofrera tanto e ainda mantinha seus sonhos vivos. Sua determinação o lembrou de sua mãe, que também lutara contra as adversidades para construir algo melhor. Sabe de uma coisa? Diogo levantou-se e caminhou até uma das prateleiras. Minha mãe era professora antes de se casar com meu pai. Sempre dizia que a educação era a única coisa que ninguém podia tirar de você, uma vez que a tivesse. Ele pegou um livro grosso e o entregou a Isabela. Este era o livro de pedagogia favorito dela. Talvez lhe sirva. Isabela pegou o livro com as mãos trêmulas. Na folha de rosto, com letra elegante, estava escrito: Para Diogo, com todo o meu amor. Que você sempre se lembre que conhecimento é poder, mas compaixão é sabedoria. Mamãe, não posso aceitar isso. É muito valioso para você. Por favor, pegue. Minha mãe teria querido que alguém que realmente o aprecie o tivesse. Além disso, Diogo sorriu pela primeira vez desde que chegara a casa. Tenho a sensação de que ela teria sido sua fã número 1. Esse momento de conexão foi interrompido pela voz de Helena, que os chamava do corredor. Senhor Santiago,
Os investidores japoneses acabaram de confirmar que chegarão em 1 hora. Diogo olhou para o relógio e percebeu que haviam conversado por mais de 2 horas sem se dar conta. Isabela. Ele a olhou diretamente nos olhos. O que você me contou hoje fica entre nós. E quero que saiba que enquanto trabalhar aqui, ninguém vai julgá-la por seu passado. As únicas marcas que importam são as que carregamos no coração. Enquanto se dirigia à porta, ele se virou uma última vez. E, por favor, não se sinta obrigada a usar mangas compridas por minha causa. Este calor deve ser insuportável. Isabela ficou sozinha na biblioteca, segurando o livro da mãe de Diogo contra o peito. Pela primeira vez em 5 anos, alguém vira suas cicatrizes e não fugira. Mais do que isso, mostrara uma compaixão que ela pensava não existir no mundo. Você já conheceu alguém que mudou completamente sua perspectiva de vida em uma única conversa? A história de Diogo e Isabela está apenas começando. Dê um like se você sente que às vezes todos nós precisamos de alguém que veja além das nossas cicatrizes e nos diga nos comentários de que cidade você está nos lendo. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas profunda na dinâmica da mansão. Isabela começara a usar blusas de manga curta e, embora no início se sentisse exposta e vulnerável, aos poucos foi recuperando uma liberdade que havia esquecido. Diogo, por sua vez, descobrira uma nova rotina. Todas as manhãs, descia mais cedo para o café, na esperança de encontrar Isabela enquanto ela arrumava as flores ou preparava a mesa. Suas conversas começaram breves e cordiais, mas gradualmente se tornaram mais profundas e pessoais. Numa terça-feira de manhã, Diogo encontrou Isabela no jardim, cortando rosas para o arranjo da sala de jantar. Ela usava um vestido azul claro de manga curta, e o sol da manhã fazia seu cabelo castanho brilhar com reflexos dourados. As cicatrizes em seu braço eram visíveis, mas ela já não as escondia com o mesmo desespero de antes. Bom dia, Isabela. Diogo se aproximou com 2 xícaras de café. Pensei que talvez você quisesse uma. Bom dia, senhor Santiago. É muito gentil da sua parte, mas não deveria... Por favor, me chame de Diogo. E sim, eu deveria. Você está trabalhando muito duro. Isabela aceitou a xícara com um sorriso tímido. 3 semanas haviam se passado desde a conversa na biblioteca e a relação entre eles evoluíra para algo que nenhum dos dois sabia como definir. Como vão os estudos? Perguntou Diogo, sentando-se na borda da fonte de mármore. Muito bem, graças aos livros da sua mãe. Acho que conseguirei fazer a prova do ensino médio no próximo mês. Isso é maravilhoso. E depois, universidade. Isabela baixou o olhar, seu sorriso se desvanecendo ligeiramente. É apenas um sonho, Diogo. As universidades custam muito dinheiro e eu preciso trabalhar para ajudar minha mãe. Sonhos não são luxos, Isabela. São necessidades da alma. Havia algo na forma como ele dizia seu nome que fazia seu coração acelerar. Diogo começara a usar seu nome com mais frequência e cada vez soava mais íntimo, mais pessoal. E você? Isabela se atreveu a perguntar. Quais eram seus sonhos quando tinha a minha idade? Diogo ficou em silêncio por um momento, olhando para as rosas que ela havia cortado. Eu queria ser arquiteto, projetar casas para famílias normais, não prédios corporativos ou condomínios de luxo. Casas onde as crianças pudessem crescer felizes, onde as famílias pudessem criar memórias. Por que não o fez? Porque meu pai tinha outros planos. O império familiar precisava de um herdeiro, não de um sonhador. Quando minha mãe morreu, percebi que se não tomasse as rédeas do negócio, tudo pelo que ela havia trabalhado se perderia. Isabela viu em seus olhos azuis a mesma tristeza que ela conhecia tão bem, a dos sonhos adiados pelas responsabilidades. Sabe o que minha mãe me disse uma vez? Isabela sentou-se ao lado dele na borda da fonte.
Ela me disse que os sonhos são como sementes. Podem ficar enterrados por muito tempo, mas se as condições forem as certas, eles, eventualmente, encontram uma forma de crescer. Diogo a olhou com uma intensidade que a fez corar. Você é muito sábia para ter apenas 20 anos. A dor envelhece rápido, mas também ensina. Sem perceber, suas mãos se aproximaram na borda da fonte. Quando Diogo notou a proximidade, não se afastou. Em vez disso, gentilmente roçou seus dedos nos dela. Isabela, há algo que preciso lhe dizer. O coração de Isabela parou por um momento. A intensidade na voz de Diogo era nova, mais profunda. Que é? Você mudou algo em mim. Não sei como explicar, mas desde que você chegou aqui, sinto como se estivesse dormindo por anos e finalmente tivesse acordado. Isabela sentiu as borboletas esvoaçarem em seu estômago. Havia tentado ignorar os sentimentos que começaram a crescer em seu coração, dizendo a si mesma que era ridículo se apaixonar por um homem tão fora de seu alcance. Diogo, nós somos de mundos diferentes. E isso importa? Antes que Isabela pudesse responder, Helena apareceu no caminho do jardim. Senhor Santiago, seu pai está no telefone. Diz que é urgente. Diogo suspirou, claramente irritado com a interrupção. Já vou, Helena. Ele se levantou e olhou para Isabela. Podemos continuar esta conversa mais tarde. Isabela assentiu, com as bochechas ardendo e o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Naquela tarde, Diogo não conseguiu se concentrar na ligação com o pai, nem em nenhum dos documentos que tinha que revisar. Seus pensamentos estavam completamente ocupados por Isabela. A forma como o sol fazia seus olhos verdes brilharem, a suavidade de sua voz quando falava de seus sonhos e especialmente o momento em que seus dedos se tocaram junto à fonte. A ligação com o pai fora tensa como sempre. Seu Rodrigo recebera informações de que Diogo estava perdendo tempo na casa de Recife, quando deveria estar no escritório fechando novos contratos. Um Santiago não se permite distrações, Diogo, dissera seu pai com aquela voz fria que ele conhecia tão bem. Especialmente não com o pessoal de serviço. Como ele soubera? Diogo sentiu uma mistura de raiva e proteção por Isabela. Seu pai tinha olhos em todos os lugares e provavelmente Helena lhe relatara as mudanças em seu comportamento. Enquanto isso, Isabela terminara suas tarefas do dia mais cedo do que o habitual. Não conseguia tirar da mente as palavras de Diogo, especialmente quando ele dissera que ela havia mudado algo nele. Seria possível que um homem, como ele sentisse algo real por alguém como ela, decidiu se refugiar na biblioteca, como fazia todas as noites desde que Diogo lhe dera o livro de sua mãe. Mas quando chegou, encontrou uma surpresa. Havia um pequeno bilhete sobre a mesa onde costumava estudar. Isabela, estive pensando em nossa conversa desta manhã. Gostaria de jantar comigo esta noite, não como chefe e funcionária, mas como amigos. Diogo. Isabela leu o bilhete 3 vezes antes que seu significado realmente penetrasse em sua mente. Diogo Santiago, o herdeiro de um dos impérios mais poderosos do Brasil, a estava convidando para jantar. Suas mãos tremeram enquanto segurava o papel. 1 hora depois, Diogo esperava nervoso na pequena sala de jantar da mansão. Havia pedido a Helena que preparasse algo especial, mas informal. Não queria que Isabela se sentisse intimidada pela formalidade que geralmente cercava os jantares naquela casa. Quando Isabela apareceu na porta, Diogo sentiu a respiração falhar. Ela usava um vestido simples de cor verde que realçava seus olhos e deixara o cabelo solto pela primeira vez desde que a conhecera. Estava linda, mas mais do que isso, parecia livre. Você está deslumbrante, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Obrigada, Isabela corou. Este é o único vestido bonito que tenho. É perfeito.
O jantar começou com uma leve tensão, ambos conscientes de que estavam cruzando uma linha invisível que separava seus mundos. Mas aos poucos, a conversa fluiu naturalmente para temas mais pessoais. Posso te perguntar algo que sempre me deixou curioso? Diogo serviu mais vinho na taça de Isabela. Claro, no primeiro dia que te vi pela janela, você estava escrevendo algo. O que era? Isabela baixou o olhar, brincando nervosamente com o guardanapo. Cartas para minha mãe. Escrevo para ela todos os dias, embora ela não possa lê-las porque está muito fraca. Mas me ajuda a sentir que estou perto dela. Posso saber mais sobre a doença. Dela, Isabela respirou fundo antes de responder. Câncer de pâncreas. Os médicos disseram que ela talvez tenha 6 meses, mas isso foi há 4 meses. Cada dia que ela vive é um presente. Diogo sentiu um nó na garganta. A força de Isabela o surpreendia constantemente. É por isso que você trabalha tanto? Para pagar o tratamento? Os medicamentos para a dor são muito caros. Quero que ela fique confortável, que não sofra. É o mínimo que posso fazer depois de tudo o que ela sacrificou por mim. Você é incrível, sabia? Diogo inclinou-se para a frente. A forma como você cuida de tudo, como mantém seus sonhos vivos apesar de tudo o que passou, é extraordinário. Não sou extraordinária, Diogo. Só estou fazendo o que tenho que fazer. Isso é exatamente o que te torna extraordinária. Seus olhares se encontraram sobre a mesa e, naquele momento, ambos sentiram que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais chefe e funcionária, nem mesmo simplesmente amigos. Havia algo mais profundo, mais real. Isabela, há mais uma coisa que preciso te dizer. Diogo pegou a mão dela sobre a mesa. Meu pai sabe sobre nós, sobre o tempo que temos passado juntos. Isabela sentiu o estômago afundar. Você acha que ele vai me demitir? Eu não vou permitir. Mas você precisa saber que ele não aprova isso. E você? Isabela o olhou diretamente nos olhos. O que você quer? Diogo levantou-se da cadeira e se aproximou dela. Gentilmente, ajudou-a a se levantar, mantendo suas mãos entrelaçadas. Quero te conhecer melhor. Quero saber tudo sobre você, seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Quero fazer parte da sua vida, Isabela, se você me deixar. O coração de Isabela batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Diogo, seu mundo e o meu são completamente diferentes. Seu pai tem razão em se preocupar. Meu mundo sem você parece vazio. Diogo levantou a mão livre para acariciar suavemente sua bochecha. E o seu mundo? Bem, eu gostaria de ajudar a reconstruí-lo, se me permitir. Isabela fechou os olhos ao sentir o toque de sua mão em seu rosto. Nunca experimentara uma ternura tão pura, tão genuína. Tenho medo, sussurrou. De quê? De que isso seja um sonho. De que eu acorde e você perceba que está louco por se interessar por alguém como eu. Diogo se aproximou mais, até que suas testas quase se tocaram. Sabe qual é o meu maior medo? Sua voz era apenas um sussurro. Que você perceba que pode ter alguém muito melhor. Um homem que esteve dormindo por anos, até você chegar para despertá-lo. Isabela abriu os olhos e se perdeu na intensidade de seu olhar azul. Diogo. Posso te beijar, Isabela? A pergunta foi feita com tanta ternura, com tanto respeito, que Isabela sentiu seu coração derreter completamente. Sim, murmurou. O beijo foi suave no início, quase tímido, como se ambos estivessem contendo anos de solidão e dor. Mas aos poucos se aprofundou, tornando-se uma promessa silenciosa de algo maior. Quando finalmente se separaram, Isabela tinha lágrimas nos olhos. Você está bem? Diogo se preocupou imediatamente. É a primeira vez que alguém me beija com amor. Isabela sorriu através das lágrimas. É a primeira vez que me sinto digna de ser amada.
Diogo a abraçou contra o peito, sentindo uma proteção feroz por esta mulher extraordinária que chegara para mudar completamente sua vida. Isabela Moraes, murmurou contra o cabelo dela. Você é a mulher mais digna de amor que conheci em minha vida. Naquela noite, ambos dormiram melhor do que em anos, cada um sentindo que finalmente haviam encontrado a pessoa que fazia tudo ter sentido. Mas nenhum dos dois sabia que seu Rodrigo Santiago já estava fazendo planos para separar seu filho da distração que ameaçava arruinar o futuro da família Santiago. Os dias seguintes foram os mais felizes que Isabela experimentara em sua vida. Diogo começara a trabalhar da mansão, o que lhes dava mais oportunidades de estarem juntos. Pelas manhãs, tomavam café no jardim. À tarde, ele a ajudava com seus estudos, e à noite jantavam juntos na pequena sala de jantar, conversando por horas sobre tudo e nada. Isabela florescera sob a atenção e o carinho de Diogo. Seus olhos verdes brilhavam com uma nova luz, e ela começara a rir com uma liberdade que nunca antes experimentara. Diogo, por sua vez, descobrira uma versão de si mesmo que não sabia que existia. Mais relaxado, mais genuíno, mais humano. Era uma sexta-feira à tarde, quando tudo desmoronou. Isabela estava na cozinha, ajudando a preparar o jantar, quando ouviu o som de vários carros chegando à mansão. Pela janela, viu um comboio de veículos pretos estacionando em frente à entrada principal. Seu coração acelerou, com um pressentimento que não conseguia explicar. Minutos depois, Helena entrou na cozinha com uma expressão grave. Isabela, o senhor Santiago pai acabou de chegar com vários convidados importantes. Haverá um jantar formal esta noite. Preciso que você se retire para o seu quarto e não saia até amanhã de manhã. Por quê? Fiz algo errado? Não, menina, só será melhor assim. Mas Isabela já ouvira as vozes vindas do salão principal. Uma delas, autoritária e fria, gelou seu sangue. Diogo estava em seu escritório quando ouviu a comoção na entrada. Ao espiar pela janela, viu o Bentley preto de seu pai e sentiu o estômago afundar. Seu Rodrigo nunca chegava sem avisar, muito menos com uma comitiva. Desceu as escadas rapidamente e encontrou seu pai no salão principal, acompanhado por 3 homens em ternos caros que Diogo reconheceu como sócios importantes da empresa. Diogo, seu Rodrigo levantou-se com aquele sorriso frio que reservava para os negócios. Que bom que você está aqui. Temos que falar de alguns assuntos urgentes. Pai, você não me avisou que viria. Negócios importantes não podem esperar por compromissos agendados, filho. Senhores, este é meu filho Diogo, de quem lhes falei. Diogo cumprimentou os convidados educadamente, mas sua mente estava em Isabela. Ela sabia que havia visitas? Estaria bem? Helena, seu Rodrigo chamou a administradora. Está tudo pronto para o jantar? Sim, senhor Santiago, tudo está preparado. Perfeito. E espero que você tenha sido discreta sobre as mudanças temporárias no pessoal. Diogo sentiu um alarme imediato. Seu pai sabia de algo específico. O jantar transcorreu em um ambiente tenso. Seu Rodrigo orquestrara perfeitamente a conversa para falar sobre a importância de manter certos padrões nos negócios familiares. Os convidados, claramente cúmplices do plano, reforçavam cada ponto com comentários sobre reputação e imagem pública. Um Santiago deve sempre pensar no legado da família, dizia um dos sócios. Uma decisão pessoal incorreta pode arruinar décadas de trabalho duro. Exatamente. Seu Rodrigo olhou diretamente para Diogo. Por isso é crucial que saibamos distinguir entre diversões temporárias e compromissos reais. Diogo apertou os punhos debaixo da mesa. Sabia exatamente do que seu pai estava falando. Após o jantar, quando os convidados se retiraram para seus quartos, seu Rodrigo pediu para falar a sós com Diogo na biblioteca. Sente-se, Diogo. Precisamos ter uma conversa muito séria.
Diogo permaneceu de pé, desafiador. Se é sobre a Isabela... Ah, então você admite que há algo a discutir sobre essa... moça? Isabela é uma mulher extraordinária, pai. É inteligente, trabalhadora e... é uma empregada doméstica com um passado problemático. Seu Rodrigo explodiu. Você sabe o que eu descobri sobre ela, Diogo? Você sabe realmente quem ela é? Diogo sentiu um calafrio de medo. Do que você está falando? Seu Rodrigo tirou uma pasta grossa de sua maleta e a jogou sobre a mesa. Isabela Moraes, idade, 20 anos. Pai, Fábio Moraes, ex-pregador de uma seita religiosa radical que foi investigada por abuso de menores. Mãe, Carmen Moraes, ex-membro da mesma seita, atualmente internada na clínica de repouso Bom Jesus. Diogo sentiu o mundo parar ao seu redor. Isso não pode ser verdade. As marcas no braço dela não são de abuso doméstico, Diogo. São marcas rituais daquela seita. Isabela Moraes foi criada em um culto religioso que foi investigado pela Polícia Federal por abuso de menores, lavagem de dinheiro e fraude. Você está mentindo. Os documentos estão aí. Pode revisá-los. O pai dela está na prisão por abuso agravado de menores. A mãe dela foi declarada mentalmente incompetente depois que tentou queimar 3 crianças vivas em um ritual de purificação. Diogo pegou os documentos com as mãos trêmulas. Os relatórios policiais, os artigos de jornais, as fotografias. Tudo estava lá. Filho, seu Rodrigo colocou a mão em seu ombro. Eu entendo que você tenha se sentido atraído por ela. É uma mocinha bonita e aparentemente indefesa. Mas pense no que isso significaria da nossa família, para nossos negócios. O que nossos sócios diriam se soubessem que o herdeiro do Santiago está envolvido com alguém com esse passado? Diogo desabou em uma cadeira com os documentos espalhados em suas mãos. Ela mentiu para mim, murmurou. Tudo o que ela me disse sobre seu passado era mentira. Ela te manipulou, Diogo. É o que pessoas como ela fazem. Fazem você sentir pena, fazem você acreditar que as está salvando, quando na verdade estão tentando se aproveitar de você. Onde ela está agora? Em seu quarto, suponho. Helena recebeu instruções para mantê-la afastada durante a visita. Diogo levantou-se abruptamente. Preciso falar com ela. Preciso ouvir a versão dela. Diogo, não. Deixe-me cuidar disso. Amanhã de manhã, ela será transferida para outra propriedade, longe daqui. Daremos a ela uma compensação generosa e... Você vai demiti-la? Vou proteger minha família. E a você, mesmo que seja ingênuo demais para perceber. Diogo saiu da biblioteca com a mente em um turbilhão. Os documentos foram claros. Isabela havia mentido sobre tudo. Seu pai não era um homem religioso. Abusivo, mas o líder de uma seita perigosa. Sua mãe não tinha câncer, mas graves problemas mentais. E as marcas em seu braço não eram cicatrizes de abuso, mas símbolos rituais voluntários. Como pôde ser tão ingênuo? Como pôde se apaixonar por alguém que lhe mentira tão descaradamente? Enquanto isso, Isabela estava em seu quarto, incapaz de dormir. Ouvira fragmentos de conversas, passos pesados pelos corredores e tinha a horrível sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Por volta da meia-noite, ouviu uma batida suave em sua porta. Diogo? Perguntou esperançosa. Sou eu. A voz de Diogo soava estranha, fria. Isabela abriu a porta e imediatamente notou que algo estava terrivelmente errado. Os olhos azuis de Diogo, que sempre a olharam com ternura, agora estavam cheios de uma frieza que lhe cortou a respiração. Precisamos conversar, disse ele, entrando no quarto sem esperar convite. O que aconteceu? É por causa do seu pai? Eu posso ir embora se for isso. E que... Como se chama seu pai, Isabela? A pergunta a pegou completamente de surpresa. Meu pai? Por que... Responda à pergunta. Isabela sentiu o pânico tomar conta dela. A frieza na voz de Diogo era aterrorizante. Fábio Moraes, murmurou.
E o que ele fazia? Isabela fechou os olhos, sabendo que chegara o momento que tanto temera. Ele era pregador. De que tipo? Diogo, por favor, me deixe explicar. De que tipo? Diogo gritou pela primeira vez desde que Isabela começou a chorar. Ele era o líder de uma comunidade religiosa, mas não era o que você pensa. E sua mãe? Ela realmente tem câncer? Isabela desabou em sua cama, cobrindo o rosto com as manos. Não, soluçou. Ela está internada em uma clínica psiquiátrica. Diogo sentiu como se lhe tivessem arrancado o coração. Tudo fora mentira. Por quê? Sua voz falhou. Por que você mentiu para mim sobre tudo? Isabela o olhou através das lágrimas, e em seus olhos verdes, Diogo viu puro desespero. Porque eu sabia que, se te contasse a verdade, você me mandaria embora imediatamente. Ninguém me dá um emprego quando sabe de onde eu venho. Ninguém me dá uma chance. Então, você decidiu me manipular com uma história falsa de abuso. O abuso foi real. Isabela levantou-se bruscamente. Tudo o que te disse sobre o que meu pai me fez é verdade. Só que ele não era um homem religioso normal. Era o líder de um culto. Mas as marcas, a dor, tudo isso foi real. E sua mãe? A história do câncer. Isabela desabou novamente. Minha mãe está doente mentalmente porque depois de anos no culto, ela perdeu a capacidade de distinguir entre a realidade e as visões. Meu pai a convenceu de que ela podia falar com anjos, que tinha poderes especiais. Quando a seita foi finalmente desfeita e meu pai preso, ela não conseguiu lidar com a realidade. Diogo a observou chorar, sentindo uma mistura de dor, raiva e confusão. Eu precisava do emprego para pagar a clínica onde ela está. Internada. É a única coisa que posso fazer por ela depois de tudo o que sofreu por culpa do meu pai. Por que não me contou a verdade desde o início? Porque eu sabia que você me julgaria. Isabela o olhou com desespero. Todos julgam. Assim que ouvem a palavra seita, assumem que sou perigosa, que sou louca, que sou igual ao meu pai. Mas eu nunca escolhi nada disso. Eu era uma criança. Diogo sentou-se na cadeira da escrivaninha, sentindo-se completamente perdido. Isabela, eu... de tempo para processar isso. O que isso significa? Ela se aproximou. Significa que tudo o que você disse sobre me amar era mentira? Eu nem sei o que nada significa agora. Diogo levantou-se. Tudo em que baseei meus sentimentos por você era falso. Não era falso. Isabela se desesperou. A única coisa falsa foram os detalhes do meu passado. Mas quem eu sou agora? O que sinto por você, os sonhos que compartilhamos, tudo isso é real. Diogo olhou para ela uma última vez antes de se dirigir à porta. Amanhã de manhã você será transferida para outra propriedade. Meu pai lhe dará uma generosa compensação financeira. Você está me demitindo? Diogo parou na porta sem se virar. Estou te libertando para que você possa encontrar seu caminho sem mentiras. Quando a porta se fechou, Isabela desabou no chão, sentindo como se seu mundo tivesse sido destruído pela segunda vez em sua vida. 3 meses se passaram desde aquela noite terrível na mansão de Recife. Isabela voltara para a cidade com o coração completamente partido e uma generosa compensação financeira que seu Rodrigo Santiago lhe dera. Com esse dinheiro, ela pôde pagar um tratamento melhor para sua mãe e encontrar um pequeno apartamento perto da clínica. Dona Carmen começara a mostrar sinais de melhora com a nova medicação. Embora os dias bons e ruins se alternassem, Isabela finalmente conseguira ter conversas reais com a mulher que tanto amava. Sua mãe conseguira entender, em seus momentos de lucidez, que sua filha se tornara uma mulher forte e corajosa. Isabela conseguira um emprego em uma pequena escola municipal como assistente de professora. O diretor, um homem mais velho chamado Professor Hernandes,
Vira além de seu passado quando ela lhe contou toda a verdade sobre sua história familiar. O que importa não é de onde você vem, mas para onde você vai, ele lhe dissera. Mas apesar de todas essas mudanças positivas, Isabela não conseguira esquecer Diogo. Todas as noites, antes de dormir, lembrava-se de suas conversas no jardim, da ternura de seus beijos e da forma como ele a fizera sentir-se digna de amor pela primeira vez na vida. Diogo, por sua vez, voltara para São Paulo, mergulhado no trabalho. Fechara vários contratos importantes e expandira o negócio da família para novos mercados internacionais. Por fora, parecia o mesmo executivo de sucesso de sempre. Por dentro, sentia-se vazio e perdido. Seus amigos tentaram apresentá-lo a várias mulheres apropriadas de seu círculo social, mas nenhuma despertava nele a menor faísca de interesse. Todas pareciam superficiais e previsíveis depois de ter conhecido a profundidade e a autenticidade de Isabela. Era uma quinta-feira à tarde, quando tudo mudou novamente. Diogo estava em seu escritório revisando alguns contratos quando sua assistente anunciou que ele tinha uma visita inesperada. Senhor Santiago, há uma senhora que insiste em vê-lo. Diz que é muito importante e tem a ver com Isabela Moraes. O coração de Diogo parou por um momento ao ouvir aquele nome. Como ela se chama? Carmen Moraes. Diogo autorizou que a deixassem passar imediatamente. Quando a porta se abriu, ele viu entrar uma mulher de uns 50 anos, magra e pálida, mas com olhos verdes idênticos aos de Isabela. Apesar de sua evidente fragilidade, havia uma determinação feroz em seu olhar. Senhor Santiago, Carmen falou com voz clara, mas trêmula. Sou a mãe da Isabela. Preciso falar com o senhor. Diogo levantou-se imediatamente, oferecendo-lhe uma cadeira. Senhora Moraes, por favor, sente-se. Como está? Como se encontra? Estou melhor, graças ao senhor. Carmen sentou-se cuidadosamente. O dinheiro que sua família nos deu permitiu que eu recebesse o tratamento de que precisava. Mas não vim aqui para lhe agradecer por isso. Então, por que veio? Carmen olhou-o diretamente nos olhos com uma intensidade que o lembrou imediatamente de Isabela. Vim porque minha filha chora todas as noites há 3 meses. Vim porque a mulher corajosa e esperançosa que o Senhor ajudou a florescer está murchando novamente. E vim porque acredito que o Senhor também está sofrendo. Diogo sentiu um nó na garganta. Senhora Moraes, as circunstâncias... Que circunstâncias? Que minha filha vem de uma família problemática, que cometeu o erro de mentir por medo. Carmen inclinou-se para a frente. Senhor Santiago, o senhor sabe o que significa crescer em um culto religioso? Diogo negou com a cabeça. Significa que, desde que você lhe ensinam que o mundo exterior é mau e perigoso. Significa que o isolam de todo contato com a realidade normal. Significa que, quando finalmente você escapa, não tem as ferramentas sociais que as outras pessoas consideram normais. Carmen pausou para tomar fôlego. Minha filha não mentiu para manipulá-lo, Sr. Santiago. Ela mentiu porque nos 20 anos de sua vida, toda vez que alguém soube a verdade sobre seu passado, a rejeitou imediatamente. O senhor pode culpá-la por ter medo? Diogo sentiu suas defesas começarem a desmoronar. Mas ela poderia ter me contado a verdade quando começamos a nos aproximar. Eu lhe havia demonstrado que... Tinha-lhe demonstrado o quê? Carmen o interrompeu gentilmente. Que o senhor era diferente de todas as pessoas que a haviam julgado antes? Senhor Santiago, o medo não é racional. Quando você foi machucado tantas vezes, protege seu coração até mesmo das pessoas que poderiam amá-lo. Diogo levantou-se e caminhou até a janela, lutando contra as emoções que estivera reprimindo por meses. Isabela me contou sobre as conversas que tiveram, continuou Carmen. Falou-me de como o senhor a fez sentir-se bonita e valiosa pela primeira vez na vida.
Disse-me que, pela primeira vez, sentiu-se digna de ser amada. Então, por que não confiou em mim? Porque o amor a aterrorizava tanto quanto a esperança. Quando se vive na escuridão por tanto tempo, a luz pode ser ofuscante e assustadora. Carmen levantou-se e se aproximou dele. Minha filha passou 5 anos trabalhando em empregos onde tinha que esconder quem realmente era. 5 anos sentindo-se como se fosse defeituosa, como se houvesse algo inerentemente errado nela. O Senhor foi a primeira pessoa que a viu de verdade e a aceitou. Pode imaginar o quão assustador isso foi para ela? Diogo virou-se para olhar para Carmen. Onde ela está agora? Trabalhando em uma escola municipal. Ela adora ensinar as crianças, especialmente as que vêm de situações difíceis. Diz que quer garantir que nenhuma criança se sinta tão sozinha quanto ela se sentiu. Ela é feliz. Carmen sorriu tristemente. Ela está construindo uma vida boa, Sr. Santiago. Mas não, ela não é feliz. Não desde que o perdeu. Diogo sentiu as lágrimas começarem a arder em seus olhos. Eu também senti falta dela todos os dias. Então, por que não fazem algo a respeito? O pai dela, minha família, o escândalo. Seu pai a conhece de verdade. Carmen o desafiou. Se levanta todos os dias às 5 da manhã para estudar antes do trabalho? Conhece a mulher que usa todo o seu dinheiro extra para comprar livros e material escolar para crianças que não podem pagar? Conhece a mulher que dedica seus fins de semana a visitar idosos em asilos porque sabe o que é se sentir sozinho? Diogo ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Carmen. Senhor Santiago, minha filha cometeu um erro ao mentir para o Senhor. Mas esse erro veio do medo, não da malícia. E se o Senhor realmente a amou como ela acredita que amou, então deve se perguntar, vale a pena perder o amor verdadeiro pelo orgulho ferido? Carmen dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. Isabela trabalha na escola municipal Clarice Lispector, no bairro de Casa Amarela. Todos os dias, às 5h30, ela sai e caminha pelo parque em frente para alimentar os gatos de rua antes de ir para casa. Caso lhe interesse saber. Quando Carmen se foi, Diogo ficou sozinho em seu escritório, com o coração batendo furiosamente. Pela primeira vez em 3 meses, permitiu que todos os sentimentos reprimidos viessem à tona. Ele estivera tão ferido pela mentira de Isabela que se esquecera de tudo o que amara nela. Sua força, sua bondade, sua determinação em construir algo melhor, apesar de tudo o que sofrera. Esquecera que o amor verdadeiro lhe se baseia em histórias perfeitas, mas em conexões autênticas entre almas que se reconhecem. Naquela noite, Diogo dirigiu de São Paulo a Recife sem parar. Precisava de tempo para pensar, para entender realmente o que queria fazer. No dia seguinte, de manhã cedo, ele estacionou em frente à Escola Municipal Clarice Lispector. Era um prédio modesto em uma área de classe trabalhadora, cercado por pequenas casas com jardins cheios de buganvílias e jacarandás. Diogo ficou em seu carro, nervoso como um adolescente, esperando o fim das aulas. Às 5h20, viu as crianças saírem correndo da escola, seguidas pelos professores. Seu coração parou quando viu Isabela sair do prédio. Ela usava um vestido azul marinho simples e sapatos confortáveis, e tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo. Estava linda, mas havia algo diferente nela, uma tristeza sutil que antes não existia. Diogo a seguiu à distância, enquanto ela atravessava a rua em direção ao pequeno parque. De fato, Isabela dirigiu-se a um grupo de árvores, onde vários gatos se aproximaram dela assim que a viram. Ela tirou um saco de ração de sua mochila e começou a alimentá-los, falando suavemente com eles. "Olá, Canela", dizia ela a uma gata laranja. "Como estão seus bebês hoje? E você, Sombra? Parece melhor. O remédio para o seu ouvido deve estar funcionando." Diogo percebeu que ela conhecia cada gato pelo nome.
e que claramente cuidava deles há muito tempo. Era exatamente o tipo de coisa que Isabela faria, cuidar daqueles que não tinham mais ninguém. Quando ela terminou de alimentar os gatos, Diogo reuniu toda a sua coragem e se aproximou. Isabela, ela se virou bruscamente e, quando o viu, seu rosto passou por uma série de emoções: surpresa, alegria, dor e, finalmente, cautela. Diogo, sua voz saiu como um sussurro. O que você está fazendo aqui? Vim te procurar. Isabela ficou imóvel, abraçando a mochila contra o peito como se fosse um escudo. Por quê? Diogo aproximou-se lentamente, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. Porque eu fui um idiota. Porque estes 3 meses sem você foram os mais miseráveis da minha vida. E porque sua mãe foi me ver ontem. Isabela arregalou os olhos, surpresa. Minha mãe foi te ver? Mas ela... Como ela chegou a São Paulo? Ela pegou um ônibus. Aparentemente, decidiu que era hora de alguém nos dar um pouco de bom senso. Apesar de tudo, Isabela sorriu levemente. Isso parece algo que minha mãe faria em um de seus dias bons. Isabela, preciso te pedir perdão. Diogo aproximou-se mais. Não por ter ficado magoado com as mentiras, mas por não ter tentado entender por que você... Mentiu. Sua mãe me ajudou a perceber que eu nunca me coloquei no seu lugar. Isabela sentiu as lágrimas começarem a se acumular em seus olhos. Diogo, Deixe-me terminar, por favor. Ele a interrompeu gentilmente. Passei estes meses tentando me convencer de que o que eu sentia por você não era real, que era baseado em mentiras. Mas não era verdade. Eu me apaixonei pela sua bondade, pela sua força, pela forma como você ilumina qualquer lugar onde está. Apaixonei-me por como você cuida desses gatos, por como se preocupa com as crianças da sua escola, por como continua lutando por seus sonhos apesar de tudo. As lágrimas já corriam livremente pelo rosto de Isabela. Mas eu menti sobre tudo. Você mentiu sobre o seu passado, não sobre quem você é. Diogo pegou suas mãos. E seu passado não te define, Isabela. O que te define é o que você fez com sua vida, apesar dele. Seu pai tinha razão. Isabela tentou se afastar. Sou um escândalo esperando para acontecer. Se você estiver comigo, sempre haverá alguém para trazer meu passado à tona. Que tragam. Diogo a puxou para mais perto. Meu pai construiu seu império se preocupando com o que os outros pensavam. Eu quero construir minha vida me preocupando com o que eu sinto. E o que você sente? Diogo acariciou suas bochechas, limpando suas lágrimas. Sinto que sem você estou incompleto. Sinto que com você sou a melhor versão de mim mesmo. E sinto que se não te disser que te amo agora mesmo, posso explodir. Isabela ficou sem fôlego. Você me ama? Mesmo depois de tudo? Eu te amo especialmente depois de tudo. Porque agora sei toda a verdade e mesmo assim não há lugar no mundo onde eu prefira estar do que aqui com você. Diogo, eu também te amo. Isabela finalmente se permitiu tocá-lo, colocando as mãos em seu peito. Eu te amo desde aquele primeiro dia na biblioteca e continuei te amando mesmo quando pensei que te havia perdido para sempre. Você me perdeu e não vai me perder. A menos que... Diogo ficou nervoso. A menos que você não queira mais tentar comigo. Em vez de responder com palavras, Isabela ficou na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo cheio de meses de dor, de perdão, de esperança renovada. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Tenho uma proposta a te fazer. Diogo a abraçou. Estive pensando em vender minha parte no negócio da família. Tenho dinheiro suficiente guardado para começar minha própria empresa de arquitetura, como sempre quis. Poderíamos começar de novo juntos, construindo algo que seja nosso. Você faria isso? Deixaria tudo por mim? Não seria por você, seria por nós, pela vida que poderíamos construir juntos.
Isabela o olhou com incredulidade e admiração. E sua família? Minha família terá que aceitar que sou um homem adulto capaz de tomar minhas próprias decisões. E se não puderem, então terei que construir minha própria família com você. Isabela ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que Diogo lhe dissera. Tenho que te dizer mais uma coisa. Ela finalmente falou. Decidi terminar o ensino médio e estudar para ser professora. O diretor da escola diz que vai me ajudar a conseguir uma bolsa para a universidade. Isso é incrível, Isabela. Você será uma professora extraordinária. Você não se importa que eu não tenha dinheiro, que não possa contribuir financeiramente no início? Diogo segurou seu rosto e a olhou diretamente nos olhos. Isabela Moraes, você não me traz dinheiro, você me traz vida. Você me traz propósito, alegria, amor verdadeiro. Você é a maior riqueza que eu poderia pedir. Naquela noite, eles jantaram em um pequeno restaurante local para onde Isabela levara Diogo. Era um lugar simples, cheio de famílias e trabalhadores, muito diferente dos restaurantes elegantes a que ele estava acostumado. Mas enquanto observava Isabela interagir com a garçonete, perguntando sobre sua filha doente, e enquanto via como outros clientes a cumprimentavam com carinho, Diogo percebeu que era isso que ele estivera procurando por toda a sua vida: autenticidade, comunidade, amor real. Sabe de uma coisa? Diogo pegou a mão dela sobre a pequena mesa. Este é o lugar mais elegante em que já jantei. Você está zombando de mim? Isabela riu. De jeito nenhum. É elegante porque estou aqui com você, no seu mundo real, sendo nós mesmos sem fingimentos. Isabela apertou a mão dele. Eu te amo, Diogo Santiago. E eu te amo, Isabela Moraes, para sempre. 2 anos depois, o Jardim dos Sonhos Realizados, a pequena casa que Diogo e Isabela compraram nos arredores de Recife, não era uma mansão, mas era perfeitamente deles. Com suas paredes cor de terracota, telhados vermelhos e janelas emolduradas por trepadeiras de buganvílias roxas, a casa respirava calor e vida. Tinha um jardim onde Isabela cultivava não só as buganvílias que sua mãe tanto amava, mas também rosas brancas, jasmins e uma pequena horta de ervas aromáticas que usava para cozinhar. No fundo do jardim, Diogo construíra um estúdio com grandes janelas, onde projetava casas para famílias jovens que sonhavam em ter seu primeiro lar. Isabela terminara o ensino médio com honras excepcionais, sendo a primeira da turma, e começara seus estudos de pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco, com uma bolsa integral que cobria não apenas a mensalidade, mas também livros e materiais. Seus professores a elogiavam constantemente por sua dedicação e sua capacidade natural de se conectar com conceitos pedagógicos complexos. Ela descobrira uma paixão particular pela educação especial, especializando-se em ajudar crianças que, como ela, haviam sofrido traumas em suas vidas. Diogo estabelecera sua própria firma de arquitetura, Lares com Alma, especializada em moradias acessíveis para famílias de classe média e trabalhadora. Sua abordagem era revolucionária. Ele projetava casas que não eram apenas funcionais e bonitas, mas que também promoviam a união familiar e o bem-estar emocional. Cada projeto incluía espaços para jardins, áreas de convivência familiar e detalhes que faziam cada casa parecer única e especial. Seus projetos começaram a ganhar reconhecimento em revistas especializadas, e ele descobrira que nunca fora tão feliz profissionalmente. Dona Carmen passara por uma transformação notável. Embora ainda tivesse dias bons e ruins, os novos tratamentos e, mais importante, a estabilidade emocional de saber que sua filha era feliz, melhoraram significativamente sua condição. Ela morava em um pequeno apartamento a apenas 2 quadras de Diogo e Isabela, decorado com plantas que Isabela lhe levava toda semana e fotografias de momentos felizes que começaram a criar como família.
Isabela a visitava religiosamente todas as tardes depois das aulas e às quartas-feiras Carmen vinha jantar com eles, tornando-se nessas ocasiões a avó adotiva de todas as crianças da vizinhança que frequentavam a casa. Seu Rodrigo Santiago precisara de quase um ano inteiro para aceitar a decisão do filho. Os primeiros meses foram tensos, com telefonemas frios e visitas espaçadas. Mas quando finalmente conheceu Isabela durante um jantar de Natal, que Diogo insistira em organizar em sua casa, não na mansão da família, ficara completamente surpreso. Isabela nem era a aproveitadora sem educação que ele imaginara. Era uma jovem universitária articulada, inteligente e claramente apaixonada por seu filho de uma maneira que seu Rodrigo reconhecera como genuína. A forma como Isabela falava sobre seus estudos, seus sonhos de ensinar e, especialmente, a maneira como seus olhos se iluminavam sempre que olhava para Diogo, começara a derreter as defesas do patriarca Santiago. A relação entre sogro e nora evoluíra gradualmente. Seu Rodrigo começara a enviar livros de pedagogia para Isabela e ela, por sua vez, lhe enviava pequenos desenhos que seus alunos de estágio faziam para o pai do arquiteto bom. O momento decisivo ocorrera quando seu Rodrigo adoeceu com pneumonia no Minus-Inose, inverno passado, e Isabela insistira em cuidar dele pessoalmente, preparando-lhe sopas caseiras e lendo em voz alta durante sua recuperação. Desde então, embora a relação ainda fosse formal, havia um respeito mútuo, genuíno e um carinho crescente. Era uma tarde de sábado de outubro, quando Diogo encontrou Isabela no jardim, sob o grande carvalho que plantaram no primeiro dia na casa. Ela estava rodeada pelo que parecia uma pequena escola ao ar livre. Miguel, agora com 8 anos, lia em voz alta um conto para as outras crianças da vizinhança, enquanto Isabela ajudava Sofia, de 5 anos, com suas primeiras letras. Também estavam lá Carla e Roberto, gêmeos de 7 anos, cujos pais trabalhavam em turnos duplos em uma fábrica têxtil, e Alejandra, de 9 anos, cuja mãe solteira trabalhava à noite como enfermeira. Desde que se mudaram para lá, a casa deles se tornara um refúgio informal para as crianças da vizinhança que precisavam de ajuda com as tarefas, um lugar seguro para brincar ou simplesmente um espaço para se sentirem queridas e valorizadas. Isabela estabelecera horários de dever de casa, todos os dias da semana, onde qualquer criança podia vir para receber ajuda gratuita. Nos fins de semana, ela organizava oficinas de leitura, atividades de arte e pequenas aulas de ciências naturais usando as plantas do jardim. "Como vai a escolinha de sábado?" perguntou Diogo, sentando-se na grama ao lado do grupo. "Tio Diogo!" gritaram as crianças em uníssono, correndo para abraçá-lo. "O Miguel já terminou o livro de aventuras que você deu a ele", informou Isabela com orgulho. "E agora está ajudando os menores com a leitura." "Isso é incrível, campeão!" Diogo bagunçou o cabelo do menino. "Já decidiu o que vai ler depois?" "A tia Isabela disse que eu posso começar o livro dos arquitetos famosos." Miguel praticamente pulava de emoção. "Quero aprender a projetar casas como o senhor." Diogo trocou um olhar cheio de significado com Isabela. Eles haviam conversado muitas vezes sobre a possibilidade de formalizar essas atividades, talvez criar uma fundação ou um centro comunitário onde pudessem ajudar mais crianças. Isabela começara a documentar o progresso de cada criança, e os resultados eram extraordinários. Miguel, que chegara a eles 2 anos antes sem saber ler, agora devorava livros e expressara interesse em arquitetura. Sofia, extremamente tímida no início, agora dirigia peças de teatro improvisadas no jardim. Os gêmeos haviam melhorado
significativamente suas notas na escola. Crianças! Isabela levantou-se e sacudiu a terra das mãos. Está quase na hora de voltarem para casa para o jantar. Mas antes, quem pode me dizer o que aprendemos hoje sobre as plantas? Uma sinfonia de vozinhas começou a responder que precisam de água e sol, que as raízes são como o estômago da planta, que podemos comer algumas flores. Isabela sorriu com aquela alegria radiante que Diogo aprendera a reconhecer como a expressão mais pura de sua felicidade. Vê-la com as crianças era como ver alguém em seu elemento natural. Ela nascera para ser professora, e a cada dia que passava, tornava-se mais evidente que seu trabalho com essas crianças estava mudando, nem apenas suas vidas acadêmicas, mas também sua autoestima e suas perspectivas de futuro. Depois que as crianças se despediram com abraços e promessas de voltar na segunda-feira para as tarefas, Diogo e Isabela ficaram sozinhos no jardim. Os 5 gatos que Isabela resgatara da rua nos últimos 2 anos, Canela, a gata laranja-mãe, Sombra, o gato preto de uma orelha, Princesa, uma gata branca e cinza, Aventureiro, um gato rajado jovem, e Esperança, a mais recente, uma gatinha tricolor, corriam entre as plantas, perseguindo borboletas e criando pequenos momentos de alegria silenciosa. O ar estava impregnado do aroma dos jasmins que Diogo plantara especialmente para Isabela, misturado com o perfume das rosas que floresceram espetacularmente naquele ano. A luz dourada do entardecer transformava o jardim em algo mágico, com sombras suaves dançando entre as folhas e o som distante dos sinos da igreja da vizinhança marcando as 6 da tarde. "Sabe que dia é hoje?" Diogo perguntou de repente, sentando-se no banco de madeira que construíram juntos sob o carvalho. "Sábado." Isabela riu, acomodando-se ao lado dele. "Por quê? Esqueci de algo importante?" "Faz exatamente 2 anos que sua mãe foi ao meu escritório me repreender por ser um idiota orgulhoso que estava prestes a perder o amor de sua vida." Isabela aninhou-se em seu peito, inalando o aroma que passara a associar completamente à segurança e ao amor. A colônia dele, misturada com o cheiro de madeira de seu estúdio e algo indefinivelmente masculino que era só dele. "Lembre-me de agradecer a ela por isso quando a vir amanhã." "Já agradeci. Comprei para ela um buquê de margaridas brancas na sexta-feira passada, as favoritas dela. E disse a ela que, graças à sua coragem de pegar aquele ônibus e enfrentar um Santiago em seu próprio escritório, tenho a vida mais feliz que poderia ter imaginado." Isabela levantou a cabeça para olhá-lo, com aqueles olhos verdes que ainda o desarmavam completamente toda vez que o olhavam com tanto amor. "Você disse isso a ela mesmo?" "Com certeza. Também disse a ela que está convidada para jantar no domingo para celebrar nosso aniversário de reconexão, como ela o chamou." Ficaram em silêncio por um momento, simplesmente aproveitando a presença um do outro, em seu pequeno paraíso. Diogo aprendera a valorizar esses momentos de paz silenciosa, tanto quanto as conversas profundas ou os momentos de paixão. Havia algo profundamente curativo em simplesmente existir ao lado de Isabela, sentindo o ritmo sincronizado de suas respirações e o calor de seu corpo contra o dele. Nos últimos 2 anos, Diogo descobrira facetas de si mesmo que não sabia que existiam. Tornara-se mais paciente, mais empático, mais conectado com as necessidades dos outros. Isabela o suavizara sem enfraquecê-lo, o humanizara sem tirar sua determinação. Sob sua influência, ele aprendera a encontrar alegria nas coisas simples. O café da manhã compartilhado em silêncio, as tardes ajudando crianças com as tarefas, as noites lendo juntos no sofá, cada um com seu livro, mas tocando-se com os pés descalços. Isabela, por sua vez, florescera de maneiras que nem ela mesma imaginara possíveis. A mulher assustada e reservada que chegara à mansão 2 anos antes se transformara em alguém
Segura de si, radiante, cheia de propósito. Ela aprendera não apenas a aceitar amor, mas a se dar permissão para ser feliz, sem culpa. As cicatrizes em seu braço ainda estavam lá, mas agora ela as usava como lembretes de sua força, não de sua dor. Isabela, Diogo finalmente falou, com um tom que ela reconheceu imediatamente como o que ele usava quando tinha algo importante a dizer. Murmurou contra o peito dele, sentindo as vibrações de sua voz. Há algo em que tenho pensado muito ultimamente, e acho que é o momento perfeito para falar sobre isso com você. Isabela endireitou-se ligeiramente, com uma mistura de curiosidade e antecipação em seus olhos. O que é? Diogo pegou as mãos dela entre as suas, notando, como sempre fazia, a suavidade de sua pele e a forma como seus dedos se entrelaçavam perfeitamente com os dele. Você quer se casar comigo, Isabela Moraes? O tempo pareceu parar completamente. Isabela ergueu-se bruscamente, com os olhos arregalados e a boca ligeiramente aberta de surpresa. O que você disse? Diogo levantou-se do banco e ajoelhou-se diante dela na grama, exatamente no lugar onde haviam passado tantas tardes ensinando as crianças. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ele tirou uma pequena caixa de veludo azul marinho do bolso. Isabela Moraes. Sua voz era firme, mas cheia de emoção. Você quer se casar comigo? Não quero um casamento grande e elegante, cheio de pessoas que não conhecemos. Quero uma cerimônia pequena e íntima, com as pessoas que realmente nos importam e que fizeram parte de nossa jornada. Você quer construir uma família comigo, envelhecer comigo, continuar sendo meu lar, minha paz, minha alegria para sempre? Isabela cobriu a boca com as mãos, com lágrimas de felicidade começando a correr por suas bochechas como pequenos rios de pura alegria. Sim, murmurou através dos dedos. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando Diogo abriu a caixa, Isabela soltou um suspiro de espanto. O anel era simples, mas absolutamente perfeito. Uma esmeralda de corte clássico, cercada por pequenos diamantes que capturavam a luz do entardecer e a fragmentavam em pequenos arco-íris. A aliança era de ouro branco, elegante e atemporal. Uma esmeralda? Isabela estendeu a mão esquerda, tremendo ligeiramente de emoção, porque seus olhos foram a primeira coisa que me apaixonou em você. Diogo deslizou o anel em seu dedo anelar, encaixando-se perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Eu queria que toda vez que você olhasse para ele, lembrasse não apenas de quão linda você é por fora, mas de quão extraordinária você é por dentro. Isabela admirou o anel por um momento antes de se jogar nos braços de Diogo, que a levantou do chão e a girou entre risos e lágrimas de felicidade. Os gatos do jardim correram para investigar a comoção, e Canela miou como se estivesse dando sua aprovação aos acontecimentos. Desde quando você tem o anel? Perguntou Isabela quando Diogo finalmente a colocou no chão. Há 3 meses. Tenho andado com ele esperando o momento perfeito, mas hoje, vendo como seus olhos brilhavam enquanto você ensinava as crianças, percebi que qualquer momento com você é perfeito. Naquela noite, depois de ligar primeiro para Carmen, que chorou de felicidade e imediatamente começou a planejar uma celebração. E depois, para seu Rodrigo, que surpreendeu a todos ao se oferecer para pagar a recepção do casamento. Diogo e Isabela sentaram-se em sua pequena sala com uma garrafa de vinho, barato e corações cheios de sonhos para o futuro. A sala refletia perfeitamente a vida deles juntos. Móveis simples, mas confortáveis, prateleiras cheias de livros de pedagogia e arquitetura, plantas em todas as superfícies disponíveis e fotografias que documentavam seu crescimento como casal. Havia fotos de seus primeiros jantares juntos, de Isabela se formando no ensino médio, de Diogo com as crianças da vizinhança,
de Carmen em seus dias bons, e até uma foto tímida de seu Rodrigo sorrindo durante o jantar de Natal do ano anterior. Sabe o que eu quero para o nosso casamento? Disse Isabela, aninhada no sofá com as pernas dobradas sob o corpo, admirando como seu anel de noivado capturava a luz da luminária. Diga-me tudo o que você sonha. Diogo acomodou-se para olhá-la de frente, com aquela atenção completa que ele lhe dava quando ela falava de coisas importantes para ela. Quero que seja aqui, no nosso jardim, sob o carvalho que plantamos. Quero que o Miguel seja nosso porta-alianças e que a Sofia e os gêmeos sejam nossos pajens e daminhas. Quero que seu pai e minha mãe caminhem juntos até o altar, mostrando que famílias quebradas podem se curar e que o amor pode unir mundos diferentes. Quero usar o vestido de noiva da minha avó, que minha mãe guardou todos esses anos. E quero que, depois da cerimônia, plantemos uma nova árvore juntos, algo que cresça com nosso casamento e que um dia nossos filhos possam usar para se balançar. Diogo a ouviu com um sorriso que se tornava maior a cada palavra. Tudo isso soa absolutamente perfeito. O que mais? Quero que a recepção seja simples, talvez com as mesas sob as luzes que você pendurou no ano passado. Quero que o professor Hernandes, que me deu minha primeira chance de verdade, seja quem oficie a cerimônia. E quero que, em vez de presentes caros, peçamos aos convidados que doem livros para a biblioteca que queremos criar para as crianças da vizinhança. Isabela. Diogo segurou seu rosto entre as mãos. Cada ideia sua me faz apaixonar mais por você. Você é perfeita. E você? O que quer para o nosso casamento? Diogo ficou em silêncio por um momento, organizando seus pensamentos. Quero acordar na manhã do nosso casamento e saber que é o primeiro dia do resto de nossa vida juntos. Quero ver sua mãe sorrir sem nenhuma sombra de tristeza. E quero que meu pai perceba finalmente o quão sortudo sou por ter te encontrado. Quero que, quando trocarmos os votos, cada palavra saia diretamente de nossos corações, sem roteiros ou formalidades vazias. Ele se aproximou mais dela, pegando suas mãos. Mas, acima de tudo, quero que nosso casamento seja o começo de todos os sonhos que vamos realizar juntos. Quero te ver se tornar a professora mais querida e respeitada de Recife. Quero que abramos aquela fundação para crianças de que temos falado. Quero construir nossa casa dos sonhos com minhas próprias mãos, com um estúdio para você, onde possa preparar suas aulas, e uma oficina para mim, onde possa projetar lares para outras famílias. Isabela sentiu que seu coração estava tão cheio de amor que pensou que poderia explodir de felicidade. E filhos? Você quer que tenhamos filhos? O sorriso de Diogo suavizou-se até se tornar algo infinitamente terno. Quero encher esta casa com o som de risadas de crianças. Quero ensinar aos nossos filhos que o amor verdadeiro existe, porque eles o verão todos os dias entre nós. Quero que eles cresçam, sabendo que não importa de onde você vem, ou que desafios enfrenta, sempre pode construir algo bonito se tiver coragem e amor em seu coração. Quantos? Isabela perguntou com uma risada travessa. Quantos você quiser. 2, 3, 5. Esta casa tem espaço para crescer, e meu coração tem espaço infinito para amar cada bebê que compartilharmos. Isabela aninhou-se mais perto dele, colocando a cabeça em seu peito para ouvir a batida constante de seu coração. Eu te amo, Diogo Santiago. Eu te amo pelo homem que você é, pelo pai que será, pela forma como me ama e ama minha família quebrada, por como transformou minhas cicatrizes em símbolos de força em vez de vergonha. E eu te amo, futura senhora Santiago. Eu te amo por sua coragem, por sua bondade, pela forma como você ilumina a vida de todos que te conhecem. Eu te amo por como você curou meu coração sem nem perceber que ele estava quebrado.
Enquanto adormeciam naquela noite, abraçados em sua cama simples em sua casa modesta, ambos sabiam com certeza absoluta que haviam encontrado algo que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar. Um amor construído sobre a verdade, forjado pelas dificuldades e destinado a durar para sempre. Os meses seguintes passaram em um turbilhão de preparativos para o casamento. Isabela conseguira localizar o vestido de sua avó no pequeno baú que sua mãe guardara por anos. Era de renda branca com pequenas pérolas bordadas, estilo vintage dos anos 1950, que lhe caiu como uma luva. Carmen chorara ao vê-la experimentá-lo, lembrando-se de sua própria mãe e sentindo que as gerações de mulheres morais finalmente haviam encontrado a felicidade que tanto buscaram. Seu Rodrigo surpreendera a todos, não apenas ao se oferecer para pagar a recepção, mas ao insistir pessoalmente em contratar o melhor florista de Recife para criar arranjos que complementassem o jardim natural de Diogo e Isabela. Ele também estabelecera discretamente um fundo educacional para as crianças da vizinhança que tanto significavam para o casal, garantindo que todas pudessem continuar seus estudos sem preocupações financeiras. A história de Isabela e Diogo não começara como um conto de fadas, mas evoluíra para algo muito mais valioso. Uma história real de duas pessoas que se encontraram em seus momentos mais vulneráveis, se perderam por orgulho e medo e se reencontraram mais fortes, mais sábias e mais profundamente apaixonadas do que antes. Era uma história de segundas chances, de perdão que cura, do poder transformador do amor verdadeiro para curar feridas que pareciam impossíveis de fechar. Uma história que demonstrava que as famílias podem se curar, que corações partidos podem se tornar ainda mais fortes e que o amor autêntico sempre encontra uma forma de triunfar sobre os obstáculos. E embora o caminho não tivesse sido fácil, ambos sabiam que cada lágrima, cada obstáculo, cada momento de dor e incerteza valera completamente a pena para chegar a este momento perfeito de paz, alegria e felicidade absoluta. Suas cicatrizes ainda estavam lá, mas não doíam mais. Agora eram simplesmente parte da história que os levara um ao outro, lembretes permanentes de que haviam sobrevivido a tudo o que a vida lhes enviara, e saíram não apenas mais fortes, mas mais capazes de amar e ser amados do outro lado. Em 6 meses, seriam marido e mulher, e depois disso, o resto de suas vidas se estendia diante deles como uma tela em branco, pronta para ser pintada com todas as cores do amor, da família, dos sonhos realizados e da alegria de duas almas que, finalmente, encontraram seu lar eterno uma na outra. Você acredita em segundas chances no amor? Já teve que escolher entre o orgulho e o coração? Esta linda história de Diogo e Isabela nos lembra que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de triunfar. Se esta história tocou seu coração, deixe-nos um like, conte-nos nos comentários de que cidade você nos escreve e inscreva-se para mais histórias que chegam direto à alma. Também adoraríamos conhecer suas ideias para novas histórias de amor e superação.